Capítulo 1. Oração. Recebe, Senhor, o sacrifício de minhas confissões por meio da minha língua, que tu formaste e impeliste a confessar teu nome. Cura todos os meus ossos, e que eles proclamem: Senhor, quem haverá semelhante a ti? Na verdade, quem se dirige a ti nada te informa do que ocorre em si, porque não há coração fechado que se possa subtrair a teu olhar, nem dureza de homem que possa repelir tua mão. Ao contrário, a abrandas quando queres, ou para compadecer-te, ou para castigar. Não há quem se esconda de teu calor, mas que minha alma te louve para que te ame. A confesse tuas misericórdias, para que te louve. Toda a criação não cala teus contínuos louvores, nem os espíritos todos, com sua boca voltada para ti, nem os animais e coisas corporais pela boca dos que os contemplam. Assim, apoiando-se em tua criação, nossa alma se levanta de sua franqueza e chega a ti, seu admirável Criador, onde encontrará rejuvenescimento e verdadeira fortaleza. Capítulo 2. Os que fogem de Deus. Afastem-se e fujam de ti os irrequietos e os pecadores. Tu os vês e distingues suas sombras, e eis que, apesar deles, todas as coisas continuam belas. Somente eles são feios. E que danos te poderiam causar? Ou em que poderia desonrar teu império, justo e íntegro desde os céus até as coisas mais ínfimas? E para onde fugiram ao fugir de tua presença? E em que lugar não os encontrarás? Fugiram, sim, para não ver-te a ti, que os estás vendo, mas deparam contigo que não abandonas nada do que criaste. Tropeçaram contigo injustos e justamente são castigados. Subtraindo-se à tua brandura, ofenderam tua santidade e caíram sob teus rigores. Evidentemente, eles ignoram que estás em toda parte, que nenhum lugar te limita, e que só tu estás presente mesmo nos que se afastam de ti. Que se convertam, pois, e te busquem, porque não abandonas tua criatura, como elas abandonaram a seu Criador. Que se convertam, e logo estarás em seus corações, nos corações dos que te confessam, dos que se lançam em ti, dos que choram em teu regaço, depois de percorrerem penosos caminhos. E tu, bondoso, enxugarás suas lágrimas, e chorarão ainda mais, mas serão felizes por chorar, porque és tu, Senhor, e nenhum homem de carne e sangue, tu, Senhor, que os criaste, que os consolas e robusteces. E onde estava eu quando te buscava? Certamente estavas diante de mim, mas eu me havia afastado de mim mesmo, e não me encontrava, e muito menos de ti. Falarei na presença de meu Deus do ano 29º de minha vida. Já havia chegado a Cartago um dos bispos maniqueus, chamado Fausto, grande laço do demônio, no qual caíam muitos pelo encanto sedutor de sua eloquência. Apesar de ser exaltada por mim, eu a sabia contudo discernir das verdades que desejava conhecer. Não era o prato do estilo que eu considerava, mas o alimento doutrinal que nele me era servido por aquele famoso Fausto, tão reputado entre os seus. Antecedera-o a fama de homem erudito em toda espécie de ciência e particularmente instruído nas artes liberais. E como eu tinha lido muitas teorias dos filósofos e as guardava na memória, quis comparar algumas destas com as grandes fábulas do maniqueísmo. Pareciam-me mais prováveis as doutrinas daqueles que chegaram a conhecer a ordem do mundo, embora não tivessem encontrado a seu Criador. Porque tu és grande, Senhor, e pões os olhos nas coisas humildes, e as elevadas as conheces de longe, e não te aproximas senão dos contritos de coração. Nem és encontrado pelos soberbos, ainda que sua curiosa perícia seja capaz de contar as estrelas do céu e as areias do mar. Seja capaz de medir as regiões do céu e de investigar o curso dos astros. Com a inteligência e o engenho que lhes deste, investigam os segredos do mundo e descobriram muitos deles. Predisseram com muitos anos de antecedência os eclipses do sol e da lua, no dia e hora em que hão de suceder, sem que nunca lhes falhasse o cálculo, acontecendo sempre tal e como haviam anunciado. Deixaram ainda por escrito as leis por eles, descobertas, as quais ainda hoje se leem, e de acordo com elas, se prediz em que ano
e em que mês do ano, e em que dia do mês, e em que hora do dia, e em que parte de sua luz se hão de eclipsar o sol e a lua. E tudo acontece como está predito. Admiram-se disto os ignorantes e pasmam. Os sábios gloriam-se disso e se desvanecem. E com ímpia soberba, afastam-se e se eclipsam de tua luz. E prevendo com exatidão o eclipse vindouro do sol, não veem o seu, que já está presente. Não procuram religiosamente saber de onde lhes vem o talento com que investigam essas coisas, e achando que tu as criaste, não se entregam a ti, para que conserves o que lhes deste, nem se te oferecem em sacrifício, como se tivessem feito a si mesmos. Nem dão morte às suas soberbas, que alçam voo como aves do céu, nem às suas insaciáveis curiosidades que, como peixes do mar, passeiam pelas secretas sendas do abismo, nem às suas luxúrias, que os igualam aos animais do campo, a fim de que tu, ó Deus fogo devorador, destruas estas suas preocupações de morte e os tornes a criar para uma vida imortal. Mas não conheceram o caminho, o teu verbo, por quem fizeste as coisas que numeram, e a eles próprios que as numeram, e os sentidos com que percebem as coisas que numeram, e a mente, graças à qual as numeram. Tua sabedoria escapa aos números. Teu Filho unigênito se fez para nós sabedoria, justiça e santificação, e foi contado entre nós, e pagou tributo a César. Não conheceram este caminho, por onde desceriam de seu orgulho até ele, e por ele subiriam até ele. Não conheceram, digo, este caminho, e se julgaram mais elevados e resplandecentes que estrelas, e assim vieram a rolar por terra, e seu coração insensato se obscureceu. Dizem muitas coisas verdadeiras acerca das criaturas, mas como não procuram piedosamente a verdade, isto é, o autor da criação, não o encontram, e, se o encontram reconhecendo-o por Deus, não o honram como a Deus, nem lhe dão graças. Antes, se desvanecem em seus pensamentos e se dizem sábios, atribuindo a si próprios o que é teu. Atribuem a ti, com perversa cegueira, suas mentiras, a ti, que és a própria verdade. Alteram a glória de um Deus incorruptível, concebendo-a à semelhança e imagem do homem corruptível, das aves, dos quadrúpedes, das serpentes, e convertem tua verdade em mentira, e adoram e servem antes a criatura do que ao Criador. Eu, porém, guardava muitas de suas opiniões verdadeiras acerca das criaturas, cuja explicação encontrava nos números, na ordem dos tempos e no testemunho visível dos astros. Comparava-as com os ensinamentos de Manés, que escreveu sobre essas matérias numerosas e delirantes loucuras, sem achar nenhuma explicação para os solstícios e equinócios, os eclipses do sol e da lua, e para outras coisas, enfim, das quais tomara conhecimento pelos livros da sabedoria profana. Contudo, exigia-me que acreditasse nessas doutrinas, embora não concordassem absolutamente com meus cálculos e com o que meus olhos testemunhavam. Capítulo 4. Ciência e ignorância. Senhor Deus da verdade, acaso te agradará quem conhecer essas coisas? Infeliz do homem que, conhecendo a todas, te ignora a ti, mas feliz de quem te conhece, embora as ignore. Quanto ao que conhece a ti e a elas, este não é mais bem-aventurado por causa de seu saber, mas só é feliz por ti, se conhecendo-te, te glorifica como Deus e te dá graças, e não se desvanece em seus pensamentos. É melhor aquele que reconhece estar na posse de uma árvore e te dá graças por sua utilidade, embora ignore quantos côvados tem de altura e de largura, que o que a mede e conta todos os seus ramos, mas não a possui, nem conhece, nem ama a seu Criador. Assim o homem fiel, a quem pertencem todas as riquezas do mundo, e que nada possuindo possui tudo por estar unido a ti, a quem servem todas as coisas, embora desconheça até o curso das estrelas da Ursa, e seria insensatez duvidar, é certamente melhor do que o que mede os céus, conta as estrelas e pesa os elementos, mas despreza a ti, que dispuseste todas as coisas em número, peso e medida. Capítulo 5.
Loucuras de Manés. Mas quem pediu a esse Manés que escrevesse sobre coisas cujo conhecimento não é necessário à piedade? Tu disseste ao homem: vê que a piedade é a sabedoria. Manés podia muito bem ignorar essa piedade, ainda que fosse muito instruído nas ciências profanas. Mas como não as conhecia, e se atrevia desavergonhadamente a ensiná-las, de nenhum modo conhecia a piedade, pois, certamente, é vaidade alardear conhecimentos humanos, mesmo verdadeiros, e é piedade confessar-te a ti. Manés, afastando-se dessa regra, falou tanto sobre essas coisas, que foi convencido de sua ignorância pelos que as conhecem bem, donde se viu-se claramente o crédito que merecia em matérias mais obscuras. Ele não queria ser pouco estimado. Empenhou-se em convencer aos demais que tinha em si pessoalmente, e na plenitude de seu poder, o Espírito Santo, que consola e enriquece teus fiéis. Surpreendido em erro ao falar do céu, das estrelas e do curso do sol e da lua, embora tais coisas não pertençam à religião, claramente deixou ver ser sacrílego seu atrevimento ao ensinar coisas que ignorava, e também falsas, e isso com tão insano orgulho, a ponto de atribuí-las à pretensa divindade de sua pessoa. Quando, pois, ouço que este ou aquele irmão em Cristo ignora esses problemas e confunde uma coisa com outra, suporto com paciência seu modo de opinar. Nada vejo que possa ser-lhe prejudicial, enquanto não fizer ideia indigna de ti, Senhor, Criador do universo, mesmo que ignore até o lugar e a natureza das coisas materiais. O mal seria acreditar que esses problemas pertencem à essência da piedade e tenazmente atrever-se a afirmar o que ignora. Mas ainda essa fraqueza é suportada nos primórdios da fé, pela Mãe Caridade, até que o homem novo cresça e se transforme em varão perfeito, e não possa ser abalado por qualquer vento de doutrina. Quanto a Manés, que se atreveu a se fazer de doutor, de mestre, de guia e cabeça daqueles a quem convertera, de tal forma que os que o seguiam acreditassem seguir não um homem qualquer, mas teu Espírito Santo, quem não julgaria que tão rematada loucura, uma vez demonstrada sua falácia, deveria ser detestada e afastada para bem longe? Contudo, eu ainda não estava certo se o que havia lido em outros livros, sobre as mudanças dos dias e das noites, uns mais longos, outros mais curtos, e sobre o suceder-se dos dias e das noites, e dos eclipses do sol e da lua, e outros fenômenos semelhantes poderiam ser explicados conforme sua doutrina. Caso isso fosse possível, eu ainda ficaria em dúvida quanto ao modo por que se realizariam esses fenômenos. Eu anteporia a autoridade de Manés à minha fé, pois o tinha então em conta de santo. Capítulo 6. A eloquência de Fausto. Durante os quase 9 anos em que meu espírito errante deu ouvidos aos maniqueus, esperei ansiosamente a vinda de Fausto. Os demais adeptos com os quais me encontrava casualmente embaraçados com as objeções que eu lhes fazia, remetiam-me a ele que, à sua chegada, com uma simples entrevista, resolveria facilmente todas aquelas dificuldades, e ainda outras, maiores que me ocorressem de maneira claríssima. Logo que chegou, pude notar que se tratava de um homem simpático, de fala cativante, e que expunha os temas comuns dos maniqueus, mas com muito mais agrado que eles. Mas, que interessava a minha sede, este elegante copeiro de copos preciosos. Eu já tinha os ouvidos fartos daquelas teorias, e nem me pareciam melhores por serem expostas em melhor estilo, nem mais verdadeiras pela elegância de suas formas. Nem eu considerava Fausto mais sábio por ter o rosto de mais graça e sua linguagem mais finura. Aqueles que mo haviam recomendado não eram bons juízes. Tinham Fausto como homem sábio e prudente, somente porque lhes agradava sua facúndia. Diferentes de outra espécie de homens que conheci, que tinham como suspeita a verdade, e não se lhe renderiam se lhes fosse apresentada com linguagem elegante e verbosa. Mas eu, meu Deus, nessa época já tinha aprendido de ti, por caminhos ocultos e admiráveis, e creio que eras tu que me ensinavas porque era verdade, e ninguém pode ser mestre da verdade senão tu, seja qual for a instância e modo dela brilhar. Já havia aprendido de ti,
que não se deve ter por verdadeiro um pensamento, porque expresso eloquentemente, nem falso porque é dito com rudeza, e que, pelo contrário, um pensamento não é verdadeiro, por ser enunciado com simplicidade, nem falso porque sua expressão é elegante. A sabedoria e a ignorância são como alimentos proveitosos ou nocivos, e as palavras elegantes ou rudes, como pratos preciosos ou toscos, nos quais se podem servir a ambos. A ânsia com a qual por tanto tempo esperara por Fausto, deleitava-se, enfim, com o ardor e a vivacidade de suas disputas, com os termos apropriados e a facilidade com que lhe vinham à boca para adornar seu pensamento. Deleitava-me certamente, e eu o louvava e exaltava com os outros, e muito mais ainda do que eles. Contudo, na reunião dos ouvintes, me aborrecia não poder apresentar-lhe minhas dúvidas e dividir com ele os cuidados de meus problemas, conferindo com ele minhas dificuldades em forma de perguntas e respostas. Quando enfim o pude fazer, acompanhado de meus amigos, comecei a falar-lhe em ocasião e lugar oportunos para tais discussões, apresentando-lhe algumas objeções das que mais me preocupavam. Vi então que se tratava de homem completamente ignorante das artes liberais, com exceção da gramática, que conhecia de modo superficial. Contudo, como havia lido alguns discursos de Cícero e pouquíssimos livros de Sêneca, alguns poemas e livros da seita, escritos em bom latim e com arte, e como se exercitava todos os dias em falar, adquirira grande facilidade de expressão, que lhe tornava mais agradável e sedutora com o bom emprego de seu talento e certa graça natural. Não é assim como estou contando, meu Senhor e meu Deus, juiz de minha consciência? Diante de ti estão meu coração e minha memória, e que, já então guiavas no segredo oculto de tua providência, pondo diante de meus olhos meus erros vergonhosos, para que os visse e odiasse. Capítulo 7. Desilusão. Por isso, logo que reconheci sua ignorância naquelas ciências em que o julgava grande conhecedor, comecei a desesperar de que me pudesse esclarecer e resolver as dificuldades que me preocupavam. É bem verdade que ele podia ignorar tais coisas e possuir a verdadeira piedade, contanto que não fosse maniqueísta. Seus livros estão cheios de fábulas intermináveis acerca do céu e dos astros, do sol e da lua, que eu já não esperava, mas que pudesse explicar tão argutamente como eu o desejava, comparando-as com os cálculos matemáticos que eu lera em outras partes, para ver se deveria preferir o que diziam os livros de Manés, ou se pelo menos estes apresentavam demonstrações de igual valor. Mas quando apresentei minhas dificuldades à sua consideração e crítica, com grande modéstia, não se atreveu a tomar sobre si tal encargo, pois certamente sabia que ignorava o assunto, e não se envergonhava de confessá-lo. Não pertencia à classe de charlatães que me vi obrigado muitas vezes a suportar, que pretendiam ensinar-me tais coisas, mas não me diziam nada. Este pelo menos tinha coração, se não dirigido a ti. Pelo menos não era incauto consigo mesmo. Não ignorava totalmente sua ignorância, razão pela qual não quis meter-se temerariamente em questões de onde não pudesse sair, ou de muito difícil retirada. Por isso mesmo cresceu aos meus olhos, por ser a modéstia de uma alma que se conhece muito mais bela que o saber que eu desejava. E em todas as questões mais difíceis e sutis, o encontrei sempre com igual ânimo, esfriado, pois meu entusiasmo pelos livros de Manés e muito mais desconfiado dos outros doutores maniqueus, depois que este, tão renomado, se me havia mostrado tão ignorante em muitas das questões que me inquietavam, continuei a tratar com ele. Mas por causa de sua paixão pelas letras, que eu ensinava então aos jovens de Cartago, lia com ele os livros que desejava conhecer por ter ouvido falar deles, ou os que eu considerava apropriados à sua inteligência. Quanto ao mais, todo o empenho que eu havia posto em progredir na seita desapareceu por completo, tão logo conheci este homem, mas não a ponto de me separar definitivamente dela. De fato, não achando na ocasião caminho melhor que aquele por onde cegamente me lançara, resolvi continuar provisoriamente na mesma, até que tivesse a fortuna de encontrar algo melhor e preferível.
Foi assim que aquele Fausto, que havia sido para muitos laço de morte, começava involuntária e inconscientemente a desfazer o laço que me enredara. É que tuas mãos, meu Deus, no segredo de tua providência, não abandonavam minha alma, e minha mãe dia e noite não deixava de te oferecer em sacrifício por mim o sangue de seu coração, na forma de suas lágrimas. E tu, Senhor, agiste comigo de modo admirável, pois isso foi obra tua, meu Deus. Porque o Senhor é quem dirige os passos do homem e quem inspira seu caminho. E quem poderá dar-nos a salvação senão tua mão que restaura o que fez? Capítulo 8. Viagem a Roma. Também foi obra tua o fato de me convencerem a ir a Roma, para ali lecionar o que ensinava em Cartago. Mas não deixarei de confessar-te o motivo que me moveu, porque também nisso tudo se reconhece a profundidade de teu desígnio, e merece ser meditada e exaltada tua misericórdia sempre presente. O motivo que me levou a Roma não foram maiores lucros e maior dignidade, como me prometiam os amigos que tal me aconselhavam, se bem que essas razões ainda fossem importantes para mim nesse tempo. Mas o principal e quase único motivo de minha determinação era saber que os jovens de Roma eram mais sossegados nas classes, em virtude da rigorosa disciplina a que estavam sujeitos. Não lhes era lícito entrar desordenada e impudentemente nas aulas dos professores dos quais não eram alunos, nem sequer eram admitidos sem licença, bem o contrário do que acontecia em Cartago, onde a liberdade dos estudantes é tão vergonhosa e destemperada que invadem, cínica e furiosamente, as aulas, perturbando a ordem estabelecida pelos mestres em seu próprio interesse. Além disso, com incrível insolência, cometem uma quantidade de grosserias que deveriam ser castigadas pelas leis, se a tradição não os protegesse. Tal costume, aliás, apenas manifesta a infelicidade no caso desses jovens, que já praticam como lícito o que jamais será permitido por tua lei eterna. Julgam agir impunemente, quando a própria cegueira é seu maior castigo, padecendo eles males incomparavelmente maiores do que os que causam aos outros. Com isso, vi-me obrigado, quando professor, a suportar nos outros costumes que não quis adotar como meus quando estudante, e por isso desejava ir para uma cidade na qual, segundo me asseguravam, não aconteciam tais coisas. E tu, Senhor, minha esperança e meu quinhão na terra dos vivos, a fim de que eu mudasse de residência para a saúde de minha alma, me punhas espinhos em Cartago, para arrancar-me dali, e deleites em Roma para atrair-me para lá. Atraías-me por meio de homens que amavam uma vida morta, dos quais uns agiam aqui como loucos, e outros me aliciavam alhures com bens ilusórios, e para corrigir meus passos, usavas ocultamente da sua e da minha perversidade, porque os que perturbavam minha paz estavam cegos por uma raiva vergonhosa, e os que me convidavam para mudar sabiam a terra. E eu, que detestava em Cartago uma verdadeira miséria, buscava em Roma uma falsa felicidade. Mas o verdadeiro motivo de eu sair de Cartago e ir para Roma só tu, ó Deus, o sabias, sem manifestá-lo a mim nem a minha mãe, que chorou amargamente minha partida seguindo-me até o mar. Mas tive de enganá-la, porque me agarrava com força, instando-me a desistir de meu propósito ou a levá-la comigo. Fingi, pois que tinha que me despedir de um amigo que eu não queria abandonar, até que, soprando o vento, ele pudesse navegar. Assim enganei a minha mãe, e a uma tal mãe fugi. E tu também me perdoaste este pecado misericordiosamente, salvando-me a mim, cheio de execráveis imundícies, das águas do mar, para que chegasse às águas de tua graça. Purificado com elas, secariam os rios dos olhos de minha mãe, com que todos os dias regava a terra diante de ti, por minha causa. Contudo, como se recusasse a voltar sem mim, apenas pude persuadi-la a permanecer aquela noite em uma capela próxima a nosso navio, consagrada à memória de São Cipriano. Mas naquela mesma noite parti às escondidas, deixando-a a orar e a chorar. E que te pedi a ela, meu Deus, com tantas lágrimas, senão que me impedisses de navegar, mas tu de visão infinitamente mais ampla, entendendo o intuito de seu desejo,
Não atendeste ao que ela então te pedia, para fazer em mim aquilo que sempre te pedia. Soprou o vento, enfunou nossas velas, e logo desvaneceu de nosso olhar a praia, onde de manhã cedo, minha mãe, louca de dor, enchia de queixas e de prantos teus ouvidos insensíveis. Deixaste-me correr atrás de minhas paixões, para dar fim às minhas concupiscências, castigando com o justo flagelo da dor a saudade demasiado carnal de minha mãe. Ela, como todas as mães, e ainda mais que a maioria delas, desejava manter-me junto de si, desconhecendo as grandes alegrias que lhe preparavas com minha ausência. Não o sabia, e por isso chorava e se lamentava, denunciando com esses lamentos a herança que recebera de Eva, buscando em lágrimas ao que com gemidos havia dado à luz. Por fim, depois de ter me chamado de mentiroso e de mau filho, pôs-se de novo a rezar por mim e voltou para sua vida habitual enquanto eu me dirigia a Roma. Dia a Roma. Capítulo 9. Enfermo. Em Roma fui colhido pelo flagelo de uma doença corporal, que esteve a ponto de me mandar para a sepultura, carregado de todos os pecados cometidos contra ti, contra mim e contra o próximo. Pecados numerosos e pecados que se somavam à cadeia do pecado original, pelo qual todos morremos em Adão. Ainda não me tinhas perdoado nenhum deles em Cristo, nem ele havia apagado com sua cruz as inimizades que contraíra contigo com meus pecados. E como poderia ele desfazê-los por uma cruz, de onde eu não via pender mais que um fantasma, porque tão falsa me parecia a morte de sua carne, como verdadeira a morte de minha alma, e tão verdadeira a morte de sua carne, como falsa a vida de minha alma, que disto se não persuadia. Entretanto, agravando-se as febres, eu estava a ponto de partir e de perecer. Para onde iria eu se então tivesse que morrer, senão para o fogo e tormentos merecidos por minhas ações, de acordo com a justa ordem por ti estabelecida? Minha mãe tudo ignorava, mas, ausente, orava por mim, e tu, presente em todas as partes, onde ela estava, lhe dava ouvidos. Exercias tua misericórdia para comigo onde eu estava, restituindo-me a saúde do corpo, ainda que meu coração sacrílego continuasse doente. Nem mesmo estando em tão grande perigo, desejei teu batismo. Quando menino eu era melhor, porque então o solicitei a piedade de minha mãe, como já recordei e confessei. Mas, para minha vergonha, eu havia crescido, e, em minha loucura, zombava dos remédios de tua medicina, que não me deixou morrer duplamente, em tal estado. Se o coração de minha mãe fosse transpassado por essa ferida, nunca haveria de sarar. Minha eloquência não é suficiente para descrever o grande amor que me dedicava, e a que ponto seus cuidados para me gerar em espírito eram piores que os que suportava quando me concebeu pela carne. Por isso, não vejo como poderia sarar, se minha morte em tal estado tivesse ferido as entranhas de seu amor. E onde estariam tantas orações continuamente repetidas? Estariam em ti, somente em ti. Seria possível que tu, Deus de misericórdia, desprezasses o coração contrito e humilhado de uma viúva casta e sóbria, que frequentemente dava esmolas e servia obsequiosa a teus santos? Que em nenhum dia deixava de levar sua oferenda a teu altar, que ia 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, à tua igreja, sem faltar jamais, e não para entreter-se em vãs conversas e cochichos de velhas, mas para te ouvir as palavras e para que a ouvisses em suas orações? Poderias desprezar as lágrimas de uma mãe que não te pedia nem ouro nem prata, nem bem algum terreno e frágil, mas a salvação da alma de seu filho? Poderias, ó Deus, a quem ela devia tudo o que era, poderias desprezá-la e negar-lhe teu auxílio? De nenhum modo, Senhor. Pelo contrário, tu a assistias e a escutavas, mas pelo caminho determinado por tua providência. Como poderias enganá-la naquelas visões e respostas, de algumas das quais já falamos, e de outras que passo em silêncio, que ela guardava em seu coração fiel, e que te apresentava em suas orações contínuas como compromissos assinados por tua mão, e que irias cumprir, porque por tua misericórdia infinita, gostas de te fazer devedor daqueles a quem perdoas todas as dívidas. Capítulo 10.
Agostinho e os erros dos maniqueus. Restabeleceste-me, pois, daquela doença, e então salvaste o filho de tua serva quanto ao corpo, a fim de poder salvá-lo melhor e mais firmemente. Em Roma, juntei-me ainda com os que se diziam santos, falsos e enganadores, e não só convivia com os ouvintes, entre os quais se contava o dono da casa em que eu adoecera e convalescera, mas também com os que se chamam eleitos. Ainda então me parecia que não éramos nós que pecávamos, mas não sei que estranha natureza que pecava em nós. Por isso, minha soberba se deleitava em me ter como isento de culpa, e, portanto, de todo desobrigado a confessar meu pecado quando agia mal, para que pudesses curar minha alma que te ofendia. Antes, gostava de me desculpar, acusando a não sei que ser estranho que estava em mim, mas que não era eu. Na verdade, eu era tudo aquilo, embora minha impiedade me tivesse dividido contra mim mesmo. E o mais incurável de meu pecado era justamente o não me considerar pecador, preferindo minha execrável iniquidade que fosses vencido em mim, para minha perdição, ó Deus onipotente. A que vencesses minha alma para minha salvação. Ainda não tinhas posto guarda diante da minha boca, nem porta de proteção ao redor de meus lábios, a fim de que meu coração não se inclinasse para as más palavras, nem buscasse desculpas para seus pecados, como os homens prevaricadores. Eis a razão pela qual eu ainda mantinha relações de amizade com os eleitos dos maniqueus. Mas, desesperado de poder progredir para a verdade dentro daquela falsa doutrina, contentava-me em segui-la até encontrar algo melhor, professando-a já com mais liberdade e frouxidão. Nesse tempo, veio-me à mente a ideia de que os filósofos chamados acadêmicos haviam sido mais prudentes que os outros, por sustentarem que se deve duvidar de tudo, e que nenhuma verdade pode ser compreendida pelo homem. Julguei então que era esse o seu pensamento, como geralmente se crê, não tendo ainda compreendido suas verdadeiras intenções. Quanto a meu hóspede, não me furtei de admoestar sua excessiva credulidade, com que aceitava as fábulas de que estavam cheios os livros dos maniqueus. Todavia, tinha mais amizade com tais homens do que com os estranhos à sua heresia. É verdade que já não a defendia, com a antiga animosidade, mas sua familiaridade, em Roma havia muitos deles ocultos, tornava-me bastante negligente para procurar outra coisa. Desesperava eu principalmente de poder achar a verdade em tua igreja, ó Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, verdade da qual eles me afastavam. Parecia-me muito torpe acreditar que tinhas figura de carne humana e que estavas limitado pelos contornos de um corpo como o nosso, e, quando queria pensar em meu Deus, não o sabia imaginar senão com massa corpórea, pois não me parecia que pudesse existir algo diferente. Esta era a causa principal e quase única de meu erro inevitável. Daqui se gerou também minha crença de que o mal tivesse substância, também corpórea, massa negra e disforme, ora espessa, a que chamavam terra, ora tênue e sutil, como o ar, a qual julgava ser um espírito maligno que investia sobre a terra. E visto que minha piedade, por pouca que fosse, me obrigava a pensar que um Deus bom não podia criar nenhuma natureza má, eu imaginava duas substâncias antagônicas, ambas infinitas, a do mal um pouco menor, a do bem um pouco maior. E deste princípio pestilencial originavam-se as demais, blasfêmias. Com efeito, quando meu espírito se esforçava por voltar à fé católica, era rechaçado porque minha ideia de fé católica não era correta, e me parecia ser mais piedoso. Ó Deus, a quem louvam em mim tuas misericórdias, julgar-te infinito por todas as partes, com exceção de um aspecto, a substância do mal, onde era forçoso reconhecer teus limites, do que julgar-te limitado por todas as partes pelas formas do corpo humano. Também tinha como melhor admitir que não havias criado nenhum mal, o qual aparecia à minha ignorância não só como substância, mas como substância corpórea, por eu não poder conceber o espírito senão como corpo sutil, difundido pelos espaços, do que crer que a natureza do mal, tal como a imaginava, procedesse de ti,
Também supunha que nosso Salvador, teu Filho, unigênito, houvesse surgido para nos salvar dessa substância lucidíssima de teu corpo. A seu respeito, nada aceitava senão o que me sugeria minha louca imaginação. E por isso, julgava que tal natureza não podia nascer da Virgem Maria sem se ajuntar com a carne, mas não via como poderia juntar-se à carne sem se corromper. Por isso, tinha medo de acreditar em sua encarnação para não me ver obrigado a julgá-lo corrompido pela carne. Sem dúvida, agora teus fiéis irão sorrir, branda e amorosamente, se lerem estas minhas confissões. Mas eu realmente era assim. Capítulo 11. Desculpas dos maniqueus. Além de tudo, eu já não estava convencido que se pudessem defender os pontos que os maniqueus criticavam em tuas escrituras. Todavia, desejava, por vezes, discutir com sinceridade cada um desses pontos, com algum varão grande conhecedor de seus livros, para lhe indagar a opinião. Quando ainda em Cartago, já me despertara o interesse e o discurso de um tal Eupídio, que falava e discutia publicamente contra os maniqueus, alegando citações da Sagrada Escritura que não me era fácil refutar. Por sua vez, as respostas dos maniqueus me pareciam fracas, e mesmo assim, não as expunham em público, mas somente entre nós, e muito em segredo, alegando que as Escrituras do Novo Testamento haviam sido falsificadas por não sei quem, com o intuito de mesclar a lei dos judeus com a fé cristã. Por isso, eles próprios não podiam mostrar nenhum exemplar sem ser apócrifo. Mas o que principalmente me mantinha cativo e como que sufocado eram as tais substâncias que pareciam oprimir-me, e debaixo de cujo peso arquejante me era impossível respirar a atmosfera pura e simples de tua verdade. Capítulo 12. Os estudantes de Roma. Com toda diligência, comecei a pôr em prática a tarefa que me levara a Roma, ensinar a arte retórica, e comecei por reunir alguns estudantes em casa, para me tornar conhecido deles, e por seu intermédio dos demais. Mas logo vim a saber, com surpresa, que os estudantes de Roma praticavam outras artimanhas, que eu não havia experimentado na África. Se bem era verdade, como me haviam assegurado, que em Roma não ocorriam as mesmas violências dos jovens corrompidos de Cartago, também me afirmavam que, aqui, os estudantes, aos grupelhos, deixavam de repente de assistir às aulas, passando para outro professor, com o fim de não pagar o devido salário, faltando assim aos compromissos e desprezando a justiça por amor ao dinheiro. Também a estes odiava meu coração. Porém, não com rancor perfeito, porque na realidade, mais os aborrecia pelo prejuízo que me podiam causar do que pela simples injustiça de seu comportamento. Sem dúvida, são infames os que assim agem, e se maculam longe de ti, amando passatempos efêmeros e a recompensa de lodo, que imundece as mãos ao ser colhida, agarrando-se a um mundo fugaz e desprezando a ti que permaneces eternamente. A ti que chamas e perdoas a alma humana adúltera quando se volta para ti. Ainda agora, aborrece-me gente tão depravada e sem modos, embora agora deseje que se corrijam, para que prefiram ao dinheiro a ciência que aprendem, e a essa ciência prefiram a ti, Deus, verdade e abundância de verdadeiro bem e paz castíssima. Mas naquele tempo, confesso, preferia que não fossem maus para meu interesse, do que bons por teu amor. Capítulo 13. Viagem a Milão, Santo Ambrósio. Por isso, quando da cidade de Milão escreveram ao prefeito de Roma, pedindo para lá um professor de retórica, com viagem paga pelo Estado, eu mesmo solicitei esse emprego, por intermédio dos mesmos amigos, ébrios com as vaidades dos maniqueus, dos quais ia me separar. Tanto eles como eu, porém, o ignorávamos. Símaco, então prefeito da cidade, propôs-me o tema de um discurso, e sendo eu aprovado, mandou-me para Milão. Chegado a Milão, visitei o bispo Ambrósio, famoso na terra por suas qualidades, piedoso servo teu, cuja eloquência distribuía zelosamente entre teu povo a flor de teu trigo, a alegria do azeite,
e a sóbria embriaguez de teu vinho. A ele era eu conduzido por ti sem o saber, a fim de que ele me conduzisse a ti conscientemente. Esse homem de Deus recebeu-me paternalmente e se interessou muito por minha viagem como bispo. Comecei a amá-lo, a princípio não como mestre da verdade, que eu desesperava de achar em tua igreja, mas pela sua amabilidade para comigo. Ouvia-o atentamente quando pregava ao povo, não com espírito adequado, mas como se quisesse sondar sua eloquência, para ver se correspondia à sua fama, ou se era maior ou menor que a que se dizia. Ficava suspenso das suas palavras, mas indiferente ao conteúdo, coisa que eu até desprezava. Deleitava-me com a suavidade dos sermões, os quais, embora mais eruditos que os de Fausto, eram, contudo, menos alegres e envolventes no estilo. Quanto à substância de tais sermões, não havia comparação, pois Fausto se perdia por entre as fábulas dos maniqueus, e Ambrósio ensinava claramente a mais sã doutrina da salvação. Mas a salvação anda longe dos pecadores, tal como eu era. Então, todavia, insensivelmente e sem o saber, ia me aproximando dela. Capítulo 14. Catecúmeno. Não cuidava eu de aprender o que dizia, interessado apenas em como o dizia. Era este gosto frívolo o único que ainda permanecia em mim, perdidas já as esperanças de que se abrisse para o homem o caminho para ti. Todavia, infiltravam-se em meu espírito, juntamente com as palavras que me agradavam, as coisas que desprezava. Já não me era possível discernir umas das outras. E assim, ao abrir meu coração à sua eloquência, nele entrava, ao mesmo tempo e aos poucos, a verdade. Parece-me de bom início que seus ensinamentos podiam ser defendidos e que as afirmações de fé católica, que eu julgava impotente contra os ataques dos maniqueus, não eram absolutamente temerárias, principalmente depois de me serem explicadas uma, duas ou mais vezes as passagens obscuras do Velho Testamento que, interpretadas no sentido literal, me davam a morte. Assim, interpretados no sentido espiritual muitos dos textos daqueles livros, comecei a repreender aquele meu desespero, que me levava a crer na impossibilidade de resistir aos que aborreciam e zombavam da lei e dos profetas. Contudo, não me julgava na obrigação de seguir o caminho dos católicos, só porque também esta fé podia ter defensores doutos, capazes de refutar objeções com eloquência e lógica. Nem por isso me parecia que devia condenar a fé que antes abraçara, pois as armas de defesa eram iguais. Assim, de um lado, a fé católica não me parecia vencida. Contudo, ainda não me parecia vencedora. Apliquei então todas as forças de meu espírito para ver se podia, de algum modo, com argumentos decisivos, convencer de falsidade os maniqueus. A verdade é que, se eu então tivesse podido conceber uma substância espiritual, imediatamente todas as invenções daqueles se esvaeceriam e seriam arrancadas de minha alma, mas não podia. Contudo, refletindo e comparando sempre mais o que os filósofos haviam teorizado acerca do mundo material e de toda a natureza sensível, cada vez mais me capacitava de que eram muito mais prováveis as doutrinas destes que as dos maniqueus. Por isso, duvidando de tudo e flutuando por entre as doutrinas à maneira dos acadêmicos, como os julga a opinião geral, resolvi abandonar os maniqueus, julgando que, enquanto tivesse em dúvida, não devia permanecer em uma seita a qual eu já antepunha alguns filósofos. Recusava-me, contudo, terminantemente, a confiar-lhes a cura das enfermidades de minha alma, por ser-lhes desconhecido o nome salutar de Cristo. Por isso tudo resolvi tornar-me catecúmeno na Igreja Católica, que me havia sido recomendada por meus pais, até que alguma claridade certa viesse dirigir meus passos.